Bem-vindos ao Pod Conhece de hoje, com o tema Introdução ao Pensamento Computacional. Meu nome é Eduarda Bayer e esse é meu colega Arthur Vilar. E hoje estamos com a ilustre presença da professora Isabel Nunes, docente na disciplina de Pensamento Computacional no Bacharelado em Tecnologia da Informação do Instituto Metrópole Digital, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Neste episódio, vamos explorar os principais aspectos dessa disciplina e entender como ela pode ser um diferencial para os estudantes do bacharel em Tecnologia da Informação. Arthur? Tá, porque estava a parte rosa aqui. Então, nessa primeira parte, a gente vai explorar o conceito de pensamento computacional e discutir seus principais componentes, o que é de suma importância para a resolução de problemas simples até os mais complexos. Sendo assim, a professora Isabel poderia nos dizer a respeito do conceito de pensamento computacional e falar sobre seus principais componentes. Bom, gente, tudo bem? Né? É um prazer estar aqui com vocês, tá? E falar de pensamento computacional é falar de uma disciplina, né, de componente curricular bem importante no nosso curso, né? Pois que é a base de todo o caminho, a linha de programação, né? Então, pensamento computacional é toda a forma que o computador pensa e a gente tem que programar ele, né? Então, na verdade, o computador reproduz o que a gente pensa. É um pensamento humano também, né? Só que quem executa é o computador. Por isso que a gente chama de pensamento computacional. Só que a gente tem um grande problema aí. Porque quando a gente raciocina, a gente já na nossa cabeça, a gente já soma alguns passos e parece que eles não existem. E quando a gente vai estudar pensamento computacional, que a gente tem que dizer para a máquina fazer o que ela tem que fazer, a gente esquece que a gente tem que ser mais detalhista e que tem passos ali no meio que tem que aparecer. Então, essa dinâmica de trabalhar esse pensamento computacional é o que a gente precisa para um profissional de TI que vai programar um computador depois. Mas pensamento computacional é bem mais do que isso, tá, gente? A gente pode fazer um pensamento computacional desplugado, né? Algo que não é no computador. A maioria das pessoas usam pensamento computacional e nem sabem. Então, quando a gente fala assim, eu vou sair hoje de manhã, vou pegar um ônibus, descer lá no Alecrim, vou pegar uma coisa numa loja, depois vou pegar outro ônibus e ir para o UFRN, porque eu tenho que assistir uma aula, depois dali eu já vou para casa, porque eu tenho que almoçar, porque à tarde eu tenho estágio, porque... O que é isso, gente? Isso é um algoritmo. A gente planeja as coisas no nosso dia a dia, vou fazer isso passo a passo, uma sequência de passos. Algoritmo. Então, a gente já está programando sem a gente nem saber, né? Então, no pensamento computacional, a gente tem conceitos, abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos que a gente usa no nosso dia a dia. E aqui a gente vai usar o quê? Para a máquina, né? A gente vai chegar no ponto, não só usar isso no nosso dia a dia, mas para a máquina também. Então, é essa a grande importância, a relevância dessa disciplina, né? Além do raciocínio lógico, a gente perceber esses conceitos, perceber o que a máquina precisa, é a gente saber que a gente usa isso em qualquer momento do nosso dia, em algum momento a gente está usando um desses conceitos aí. Certo, professora. É muito boa a sua resposta. Essa primeira parte foi mais voltada ao que é o pensamento computacional em si, né? Uma sinopse. E agora a gente vai falar relacionado à metodologia da disciplina. Assim que a gente chega, que se depara com a disciplina de pensamento computacional, a gente percebe que ela tem uma forma um pouco diferente do habitual que estamos acostumados, né? Que é aquele lá de todo mundo bonitinho, sentado na sala, olhando para um quadro, vendo o professor falar por quase 2 horas. E não, na disciplina de pensamento computacional, apelidada como PC, né, por nós estudantes, a gente percebe que ela tem um formato EAD.
E de início causa uma estranheza, né? Um medo de como vai funcionar, se a gente vai conseguir acompanhar. E eu queria que a senhora explicasse como funciona esse formato e também algumas dicas da gente se adaptar cada vez melhor. Eu sou suspeita para falar isso porque é o meu formato preferido de disciplina. Amo esse estilo assíncrono que a gente vai atrás, mas eu sei que algumas pessoas não têm a mesma familiaridade que eu tenho. Ótima pergunta, Eduardo. Antes da pandemia, né? A gente sempre tem, agora tem um marco, antes ou depois da pandemia, né? Antes da pandemia era uma disciplina presencial como outra qualquer e tudo, né? E na pandemia a gente foi para EAD, né? E na pandemia a gente viu que funcionava a EAD, né? Que a gente conseguia fazer algumas coisas sem precisar estar presencialmente. Tanto que hoje, aqui dentro da universidade mesmo, a gente está fazendo hoje uma entrevista online aqui por Meet, né? E antigamente eu duvido que a gente estaria fazendo isso, né? Então a gente aprendeu a fazer isso e viu que funciona, que dá certo, né? E aí foi essa ideia de transformar a disciplina de pensamento computacional nesse formato EAD. Porque aí a gente também tem um grande problema, né? Que é número de laboratórios, número de máquinas dentro dos laboratórios, de espaço. A gente teria que ocupar muito, se fosse presencial, a gente teria que ocupar muito mais espaços do que a gente ocupa hoje, né? Então, o formato EAD veio facilitar algumas coisas. A gente tem uma turma com 50 alunos, por exemplo, né? Mesmo que a gente não tenha um laboratório que atenda 50 alunos. Em dia de prova, o que a gente faz? A gente pega dois laboratórios. Por quê? Porque não é sempre que vai ter aula em todos os laboratórios. Então, a gente consegue uma data, pegar dois laboratórios e daí aplicar a prova, né? Porque no formato EAD, a gente precisa ter prova presencial, né? Então, isso facilitou um pouco as turmas, o contato, a divisão, a alocação de espaço físico, né? Mas, por outro lado, a EAD é um formato que a maioria dos alunos não estão acostumados, porque vem do ensino médio, né? Ou do ensino técnico, que é presencial. E aí, quando se depara, Eduardo, como você disse, assim, a gente fica com medo, né? E agora, como é que vai ser isso, né? Sim. E fora que, como é o primeiro contato com a universidade, é no primeiro período da disciplina, tem aquele medinho normal da gente começar uma coisa nova, que é começar um curso novo também. Então, junta tudo isso. E aí, nós, professores da disciplina, a gente tem um número bem grande até de professores que ministram essa disciplina, nós optamos que, mesmo sendo uma disciplina EAD, que não precisaria ter encontros, nem online, sabe? Não é obrigado a ter, e muito menos presencial. Mas a gente viu a necessidade de trazer um pouquinho os alunos para mais perto, né? Eu sinto isso, eu sinto assim, se eu não encontrar vocês, né? Se eu não ver os alunos de PC, eu me sinto meio assim, ai, será como é que eles estão? Né? Às vezes eles tiram dúvida com o monitor, a gente nem acompanha isso direito. Sim. Então, a gente estar junto é uma coisa. Então, na metodologia de EAD, mesmo que a gente não é obrigado e não é necessário fazer, o encontro presencial, o encontro online, tirar dúvidas, estar junto, dar o feedback, acompanhar os alunos, é muito necessário mesmo. Sim, professora, eu também acho bastante necessário, porque acho que, principalmente pelo fato de ser no primeiro período, né? A maioria dos alunos nunca fez uma graduação antes, não sabe como a UFRN funciona, e se deparar com uma matéria dessa, se não tivesse o apoio do professor, seria mais difícil ainda. Muito difícil, exatamente. Né? Pois é, professora, em relação à disciplina de pensamento computacional, além dos componentes fundamentais, né, a gente vê uma grande importância do raciocínio lógico e o raciocínio lógico matemático, né? E a gente queria que a senhora explicasse para a gente a diferença de raciocínio dedutivo, indutivo, abdutivo e também como você acha a importância do raciocínio lógico matemático na disciplina. Tá. Então, assim, gente, primeiro a gente tem 3 tipos, né, que você citou, tá?
de raciocínios, certo? O dedutivo, gente, é aquele que tu tem certeza, tá? Tu sai de fatos e chega em conclusões que são certezas, tá? A partir daqueles fatos, teus fatos podem estar até errados, a gente não sabe, né? Então, mas tua conclusão é baseada nos teus fatos e ponto, sabe? A gente não tem como negar. O indutivo, pessoal, é aquele por indução, né? Eu te induzo a acreditar em algo. Então, por exemplo, se eu disser assim, pessoal, a turma de pensamento computacional possui a maioria de pessoas entre 20 e 25 anos. Por quê? Porque eu estou aqui com vocês e vocês têm entre 20 e 25 anos. Mas isso não quer dizer que seja verdade, né? É porque a amostra que eu conheço, o grupo que eu conheço é esse perfil. Aí eu já induzo. Eu já digo, se esse perfil é assim, então a maioria é assim também. Então eu tô induzindo, né? E o abdutivo é uma mistura disso, tá, gente? A gente consegue fazer essas deduções sem ter uma certeza muito grande, mas a gente começa do final para o início, né? A gente começa das conclusões e vai para o início, tá? Então, assim, essa forma de pensar, de raciocinar, de formas diferentes, é o que faz a gente ser um bom desenvolvedor depois, né? A gente trabalhar com computador depois, tá? Então, a ideia é realmente trabalhar esses tipos de raciocínio, é trabalhar as formas de pensar, diferentes formas de pensar, e aí a gente vai conseguir desenvolver bons programas, né? Bons códigos. Sim, professora. Agora, entrando um pouco no conteúdo da programação da disciplina, quando a gente tem um primeiro contato com o conteúdo de programação, a gente percebe que a programação ela é visual e não textual, como eu acho que todo mundo tá ansioso, eu quero codar, eu quero desenvolver logo. Aquela ansiedade, né, de calor animado no primeiro semestre. Mas aí a gente se depara com uma linguagem em blocos que é um pouco diferente. Eu, por exemplo, nunca tinha visto uma linguagem em blocos igual a que a gente tem contato. Por que a escolha da linguagem em blocos? Elas são mais eficazes na lógica de programação, por serem mais simples, por trazer essa parte do visual. Por que essa escolha de vocês? Então, assim, gente, eu participei um pouquinho da construção, né? Essa disciplina vem sendo construída aos poucos, tá, gente? Então, praticamente todo ano ela sofre alguma mudança, alguma coisa, porque a gente tenta cada vez melhorar mais. Então, o que foi pensado? Que na primeira unidade, essa parte de raciocínio lógico, ela é muito mais desenvolvida. Então, tem aqueles desafios do Bebras, né? Que vocês resolvem e tudo. Então, é uma coisa mais conceitual, né? De desenvolver, vencer desafios de raciocínio, né? De lógica e tal. Então, a gente vai mais para esse lado. E aí a gente começa a querer se aproximar da programação. Só que a gente percebe que quem começa com programação direto numa linguagem, né, que começa diretamente numa linguagem textual, vocês, alunos, né, precisam já saber o quê? Decorar comandos, né? Vocês precisam saber sintaxe, como escrever aquele comando, abre parênteses, abre aspas, fecha aspas, né? Então a gente fica pensando assim, essa é uma dificuldade que a gente vai vencendo aos poucos. Mas a gente dá de cara com isso pode ser, né, um inibidor da aprendizagem. Então o que a gente optou? Vamos usar uma linguagem de blocos onde a gente tem os comandos já definidos ali, quer dizer, vocês têm que usar aqueles comandos que estão ali. A gente não se preocupa com sintaxe, se abre parênteses, se fecha parênteses, como é que escreve, porque está ali, né? E a gente vai se preocupar com o quê? Com a lógica.
em resolver aquele problema. Então, a ideia, principalmente para quem nunca viu programação, é um caminho que a gente não chega lá no código textual, aquele programação textual, mas a gente está programando sim, tá? Então, como a gente começa a trabalhar dessa forma, a gente começa a perceber a evolução, né, do aluno, tá? Então, o que acontece? Eu primeiro vou me preocupar só com a lógica, vou usar blocos, coisas já prontas, definidas, que eu puxo, né? Depois, quando eu vejo que aquilo ali é meio engessado, é limitante e tudo, que eu começo a perceber o que é lógica, né? As estruturas, eu já posso ir para uma linguagem textual, porque aí eu já começo a me preocupar. Se eu coloco, abre parênteses, fecha parênteses, se eu coloco aspas, se eu dou... Né? A gente trabalha com Python, então é uma indentação que é importante, tem que dar aquele espaço, né, no início. Então, assim, são outras preocupações a mais, né? Por quê? Porque a gente já está mais acostumada com a programação em si, o conceito de programação. Então, é uma evolução, a disciplina é uma evolução. A gente começa com aquele problema de raciocínio, aquele desafio, e chega até a programação no final. Eu acho muito interessante, porque o que a senhora falou bate muito com o que o meu professor de PC falou. Eu sou aluna de Daniel. Ele falou em um dos encontros a seguinte frase que eu refleti muito, porque fez muito sentido, me marcou muito. Que ele falou que a linguagem de programação, ela é tão simples e limitante que ela força você a ter a capacidade de manipular ela. Perfeito. Ela te força a raciocinar bem mais do que outras linguagens, entendeu? Porque você tem que manusear de uma forma bem, bem diferente, pensando mesmo o que aquele bloco pode fazer, como pode se encaixar com o outro, enfim, é bem interessante. Porque aí tá a lógica, né? Que é o que a gente quer desenvolver em vocês no primeiro período, né? Porque vocês vão encontrar outras linguagens que a lógica às vezes é bem parecida, né? Então, uma certa estrutura, vocês vão encontrar uma estrutura que, independente da linguagem, ela se repete em todas as linguagens. Então, esse primeiro contato é esse raciocínio que é importante. Então, a gente dá todos os recursos. Está aqui o bloco, não precisa se preocupar como escreve, você tem que pensar em como usar. Perfeito. Colocação de Daniel, do professor, é perfeito. E eu acho isso muito importante, porque hoje em dia o conteúdo de programação está muito em alta, né? Tem muitos cursos online, muito material. Só que eu percebo que neles, já tive acesso a alguns, neles não tem essa parte do raciocínio em si. É muito focado a você decorar o comando, a você decorar o parênteses, a você decorar a aspa, e não entender realmente o que está por trás daquele raciocínio, daquela linguagem. Que é o que o pensamento computacional traz bastante para a gente, né? E assim, ó, uma coisa que eu vejo é um diferencial de tu curso, porque assim, a nossa profissão, ela não é certificada, quer dizer, vocês não precisam mostrar um diploma ou ter um credenciamento em alguma comissão para poder exercer como médico, como arquiteto, como engenheiro, né? Qualquer pessoa que aprende a programar pode desenvolver e cobrar por isso, né? Agora, qual é o diferencial da gente cursar uma universidade? É vocês terem esse raciocínio, esse método, a matemática, tu falou em matemática, né? Isso muito bem embasado para vocês serem profissionais melhores, né? Vocês solucionarem os problemas, quer dizer, desenvolver um software para uma pessoa de um formato mais rico, né? Melhor. Então, eu acho que está aí um grande diferencial. Com certeza, professora. Então, professora, agora que a senhora já nos envolveu no pensamento computacional e também na linguagem visual da programação, né? A gente queria saber mais sobre o que a senhora considera os problemas básicos da programação em si. Os problemas? Isso. Olha, eu acho que hoje em dia, né, um dos grandes problemas que a gente tem, se a gente pensar, eu vou para dois lados, tá? O problema de uma disciplina de pensamento computacional, quando a gente está começando a programar, e depois daquele profissional que já está lá no topo, que já está fazendo um monte de coisa para vender, tá?
vou começar de cima para baixo, digamos assim, entre aspas, né? Lá daquele profissional já, que já sabe um monte de coisa. Hoje, um dos grandes problemas da programação, gente, é que a gente tem inúmeras tecnologias. A gente tem inúmeros recursos. E uma das coisas que diferencia um profissional é saber o que usar para resolver determinado problema. Qual é a tecnologia que eu vou usar para resolver aquele determinado problema. Então, acaba que a gente vê aquelas seleções de emprego que pede, eu quero um profissional que saiba isso, 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 isso. É aquela lista gigantesca, né? E é humanamente impossível a gente ser bom em tanta coisa, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios do nosso profissional de TI hoje, de programação, é saber as tecnologias e saber qual usar no momento adequado, né? Então, é aquele profissional lá da ponta já. E a gente aqui, em pensamento computacional, né? Qual é o desafio da programação? É entender o problema. Então, às vezes a gente fala assim, quais são os 4 pilares do pensamento computacional? Abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos. E aí eu digo para vocês assim, vamos implementar esse programa aqui? E aí eu pergunto, quais os pilares vocês estão usando? E às vezes o aluno não sabe. Porque uma coisa é dizer, é saber na teoria, outra coisa é eu olhar o código e dizer, eu estou fazendo isso. Né? Então, quando vocês estão implementando funções, estão criando 4 funções para resolver um programa, vocês estão fazendo decomposição, vocês estão decompondo os problemas, resolvendo problemas por partes, uma função, a outra função, a outra função, outra função, para resolver um problema maior. Isso é decomposição. Então, essa percepção do que vocês fazem, levando os conceitos do próprio pensamento computacional, que às vezes eu vejo que é um desafio. E não ser o que a Eduarda falou, aquele aluno que decora, né? Fez o curso lá e decorou o comando e usa sempre. Mas às vezes não sabe nem por que está usando ele. Não entende o que tem por trás daquilo ali. Então, eu acho que é esse desafio da gente. Quando aprender programação, entendam o que vocês estão fazendo. Não façam só por fazer, mas entendam qual é a solução, por que estão fazendo aquilo. A gente tem estruturas que podem, de repetição, por exemplo, que tu pode usar uma ou outra. Né? Faça com as duas, vê qual é melhor, verifique. Acaba que né? um dos fundamentos você conseguir entrar numa imersão, né? Você pensar dentro da linguagem. Exato. Até no mercado de trabalho, quando você for realmente precisar resolver um problema e se estiver decorando o que vende na maioria dos cursos online, você não rende. Pois é. Então, assim, eu acho que é esse o diferencial que a gente tem que fazer. Façam esse esforço, né? A gente tem que dizer assim, por que eu estou usando isso? Como é que funciona? Né? Então, assim, eu acho que esse aí é um desafio da programação no início e aquele desafio da programação lá para quem já é mais experiente. Sim, eu acho que exatamente o que a senhora falou, com esse tanto de tecnologia disponível, acaba que, além da gente ficar meio perdido, tipo, poxa, por onde eu começo? Será que eu vou direto para Python? Será que eu vou direto para Java? Enfim, são inúmeras possibilidades e também, hoje em dia a gente tem o chat que ajuda muito a gente, mas também muita gente só vai copiar e colar o código que ele mandar. E é muito importante essa disciplina justamente por isso, para a gente entender o que a gente está fazendo enquanto estudante, enquanto profissional também, futuramente. A gente falou dos problemas básicos agora, né? Problemas básicos da programação. Eu queria saber, do ponto de vista da senhora, quais são os acertos básicos? Quais são os acertos que a gente percebe que está no caminho certo? O que a gente pode fazer para ser melhor e para ter um melhor rendimento na disciplina? Muito também para não se perder nos prazos, porque manda coisa no Discord, aí manda coisa no Cigar, aí manda coisa no e-mail, aí na primeira semana é tipo assim, eu não sei como acompanhar, tá muito rápido, mas tudo a gente dá um jeito, né? Estudando sempre dá um jeito. Pois é, Eduardo, é bem isso mesmo. Essa disciplina acabou a gente usando N ferramentas, né?
usa N coisas lá, e aí a gente começa com multiprova, né? E aí depois vai para um Trinket, que é uma outra ferramenta. A gente conversa pelo Cigar, conversa pelo Discord, né? Então, acaba tendo, assim, uma gama de ferramentas que pode realmente deixar a gente meio tonta, né? E aí, gente, qual é a minha percepção, tá? Aperrei os professores. Eu não falei isso, mas é sério, gente. É mesmo. Tá? Aperrei os professores, tá? Vocês estão numa disciplina que é AD, vocês não estão em contato direto com ele 2 vezes por semana ou coisa assim, né? Então, aperreio online, não fiquem com dúvidas, não deixem para perguntar depois, não deixem para perguntar para o colega, pergunta direto para o professor está lá para isso, né? Então, aperreiem os professores de vocês, tá? Professores, desculpe, eu estou mandando fazer isso, mas façam, alunos, tá? Vocês têm que fazer isso, né? Você falou em prazos, então a gente tem, né, dentro do semestre, datas que a gente tem que cumprir, né? Que é um calendário do próprio FRN. Como a gente tem 3 unidades, a gente tem que cumprir e dividir essas datas em 3. Então, cuidem os prazos. Não deixem para fazer as coisas na última hora. Gente, nunca. Programação não deixem para a última hora, tá? Porque a gente acha isso aqui é fácil. Na hora de sentar e fazer, olha, aí vem uma dúvida, vem outra. Quando a gente achou que ia levar 1 hora para fazer, está levando o dia inteiro, já atrasou tudo, tá? Então, cuidado com isso, cuidado com os prazos. Recebeu uma lista, comecem. Quanto antes vocês terminarem, melhor, tá? Então, comecem a fazer, comecem a tirar as dúvidas, comecem a procurar as coisas, tá? E assim, Eduarda falou no chat GPT, né? E aí, o chat GPT pode te dar respostas, tá? Facilita, claro que sim. Mas mesmo que vocês peguem uma resposta, olhem, verifiquem, sejam críticos, alterem, testes, tenta fazer um negócio diferente, tá? Porque se você simplesmente fizer aquele velho copia e cola, tá? Vocês não vão aprender, certo? Programação, gente, tem um negócio que diz assim, tu pode sentar do lado de uma pessoa e ajudar a pessoa a programar, tá? E a pessoa ficar no computador teclando, enquanto você está do lado, faz assim, vamos fazer assim, não sei o quê. Quando vocês forem sentar no computador e for fazer, é muito difícil. Programação tem que ser vocês. Não adianta. Se vocês não sentarem e fazer, vocês não aprendem, tá? Então, isso é real. Ver os outros fazendo, ver um código e dizer assim, entendi tudo direitinho do código. Quando vocês forem fazer, vocês vai ter uma dificuldade gigantesca. Então, façam. É sério. Bel, mas tem prova, tem não sei o quê, nananã. Não adianta. Façam. Não conseguiu fazer, teve dificuldade? Pede para o monitor, pede para o professor ajuda, pede para o colega ajuda, mas no primeira vez, senta sozinho e tenta fazer. Quando for pedir ajuda, você já tem noção do que vocês tentaram fazer e não conseguiram, você já tem ideia do que é o problema, você já tem. Se não, vocês não vão conseguir programar, gente, tá? Então, dica de ouro, façam, tá? É sério. Não conseguiu? Ajuda. Mas tentem fazer primeiro sozinhos. Sempre, tá? Sim, professora, eu acho isso muito verdade, porque esses dias eu estava lendo que você pode dar a mesma questão para 2 alunos que tiveram praticamente a mesma trajetória, têm a mesma base, mesmo tudo, mas eles vão resolver aquele mesmo problema de uma forma diferente. Não tem para onde correr. Programação, acho que é algo muito individual, que demanda muito tempo de si. Se você está programando e você não tem dúvidas, você não está fazendo alguma coisa certa. Demanda tempo, demanda esforço.
e um esforço individual. Mas isso de aperrear os professores é muito verdade. Estou aperreando bastante Daniel, coitada. Ah, mas que bom, né? Que bom. Porque é o papel, gente. É o papel do professor, é estar dando apoio. Por isso que eu acho que a disciplina que a gente falou de EAD, né? Apesar de ser AD, a gente está aqui, né? E às vezes os alunos esquecem por causa dessa limitação do computador, que a gente não está junto presencialmente com vocês, né? Mas não deixem isso de lado, né? A gente está aqui, então aperrei mesmo. Professora, acho que isso é muito, muito importante, muito necessário. Como é o nosso primeiro semestre em uma universidade federal, a gente precisa aprender que os professores são passíveis de diálogo. Eles são seres humanos como a gente. Eles já, eles já passaram pelo que a gente passou, então eles vão ser compreensivos, vão tentar fazer o melhor pela gente. E é isso, se dedicar na disciplina e nunca acho que omitir suas dúvidas, nem para si mesmo, nem para o professor. Exato, é isso aí, Eduardo. Pronto, acho que nossas questões já foram encerradas. Fica aqui aberto o espaço se a senhora tiver mais alguma coisa para falar. Antes, eu só vou querer retomar um pouco os tópicos que a gente abordou. Primeiro, a gente abordou sobre a introdução do que é o pensamento, depois fomos para a metodologia, depois explicamos a diferença e semelhança de raciocínio lógico e lógico matemático. Falamos um pouco sobre linguagem visual de programação e linguagem textual. Falamos sobre os princípios básicos da programação, os obstáculos e os acertos. E agora estamos na parte de finalização e comentários finais. Então, fica aí aberto se a senhora quiser falar mais alguma coisa, se a gente tiver esquecido algum tópico importante que seja relevante, fica aí. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês. Então, foi ótimo conversar com vocês. Eu acho que pensamento computacional, sendo no computador ou não, como eu falei lá, né, no início, que pensamento computacional é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Então, todo mundo programa, né? Eu falo para que todo mundo faça programação. Às vezes não é no computador, né? Mas a gente faz programação no nosso dia a dia. Então, é muito interessante falar sobre isso, né? E a nossa disciplina tenta refletir isso, né? Claro que a gente tem o foco do bacharelado em TI, por causa do nosso curso, de ir para a programação mesmo de computadores, mas a gente também tenta mostrar essa necessidade desse desenvolvimento lógico, né, que a gente precisa ter. Então, assim, eu acho riquíssimo, né, a gente falar sobre a disciplina, fortalecer esse conhecimento e que pessoas que não estão no curso ainda possam ver também, escutar a gente aqui para ver que é difícil, não é fácil, como qualquer curso, como qualquer universidade, né, que a gente faça, tá? Qualquer curso da universidade, mas com esforço a gente chega lá e a gente consegue vencer. E meninas, computação, programação é pra gente também, né, Eduarda? Então, venham para cá fazer TI, porque programar é muito bom. A gente tem ótimas desenvolvedoras, tá? Meninos, eu sei que vocês são ótimos, mas as mulheres arrasam, tá? Então, bora, tá? Vamos fazer, vamos trazer essa mulherada para cá, que a gente está precisando de mulheres aqui fazendo computação. Então, eu agradeço muito, gente, e foi um prazer estar aqui com vocês. Sim, professora, eu que agradeço, nós que agradecemos, né, a senhora ter aceitado o nosso convite, a senhora foi a primeira opção da gente para fazer o podcast, e como eu queria que tivesse um podcast assim quando eu entrei no curso, porque a falta de mulher na área de TI é gritante, mas a gente tá aqui, a gente tá tentando fazer acontecer, toda menina que eu vejo que tá tentando, vai prestar vestibular esse ano, eu tento convencer ela a vir para TI, porque eu acho que tá precisando. A senhora é uma grande inspiração. Às vezes a gente fica, nossa, será que aqui é o meu lugar? Será que eu tô no caminho certo? Mas ver mulheres na área inspira muito a gente continuar onde a gente tá. E pensamento computacional é uma disciplina essencial e que tem professores ótimos, como você, como o Daniel,
E, enfim, nada é impossível, de início assusta, mas se alguém conseguiu, quem for pagar essa disciplina vai conseguir também. Exatamente, Eduardo, muito bom. Então é isso, vamos finalizando por aqui. Arthur, tem mais alguma coisa para falar? Só agradecer mesmo a professora, realmente é tudo que Eduarda falou para a gente, que é realmente uma inspiração no curso, um trabalho fenomenal, né, da professora. Agradecer a participação no nosso programa aqui. Obrigada, gente. Obrigada a todos e boa noite. Espero que o podcast tenha sido bastante produtivo e que dê para entender um pouco do muito que é essa disciplina. Ai.